aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi movimentadíssimo. A começar, pela volta dos trabalhos do Poder Judiciário. Tivemos vários discursos, alguns um pouco mais tensos, outros menos tensos. Tivemos aí, um dos ministros do Supremo falando algumas coisas aí sobre Bolsonaro que me preocuparam bastante. Vou mostrar pra vocês, porque inclusive, reforça a narrativa da imprensa do que eles vão tentando falar sobre Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro e as eleições de 2022. Teve matéria da Folha de São Paulo, basicamente assim, clamando por censura. Por outro lado, tivemos o discurso do Augusto Aras, também vou mostrar para vocês, onde o nosso PGR está defendendo a liberdade de expressão. Após isso, como falei, o dia foi bem movimentado. Infelizmente, no dia de ontem, tivemos uma tragédia em São Paulo, um desabamento aí numa obra do metrô. E a gente vai falar um pouco do seu João Dória, e fazer um comparativo com as ações do Dória e as ações de Bolsonaro. Enfim, tem muita coisa nesse âmbito aí, nesse tema. Após isso, temos um tema aqui que tá a imagem pequenininha, Algumas pessoas ao redor do planeta, porque vamos falar daquelas pautas que normalmente geram em torno de regulações, economia, e vamos falar isso no âmbito do Brasil. E isso tem total conexão com o agronegócio e com Lula, que é o nosso próximo tema. Vamos falar das últimas aí, que ontem, inclusive, o Lula voltou a defender, a censura do bem. Regulamentação da mídia e das redes sociais. A gente vai comentar sobre isso. Depois, nosso quinto tema, vamos falar do Sérgio Moro e a turminha da MBL. Gente, no dia, na verdade, anteontem, o Danilo Gentili veio a público porque ele se doeu, ele ficou doído porque o Flávio Bolsonaro falou algumas verdades sobre o Lula. E ficou revoltado. Não pode falar mal do Lula. E o Kim Kataguiri fez uma listinha, de pessoas que ele classifica como gente boa, gente que não é boa, gente que me atrapalha. Bem interessante, colocando alguns políticos, alguns influenciadores. Quero comentar isso com vocês. Falar aí sobre as últimas novidades do caso Moro, TCU, enfim. Não sei se vai dar pra gente comentar sobre os dois últimos temas, que envolve aí pandemia, e o outro, a direita nacional. Então vamos começar, que se der tempo a gente fala de tudo. Tá ali, uma imagem sobre fake news. Não é de forma aleatória, vocês vão entender o porquê. E a gente vai começar o nosso vídeo aqui, na verdade, falando sobre aqui um pequeno recorte. Bolsonaro, quando ele chega em Brasília, conversando com as pessoas no cercadinho, ele avisa que o Milton Ribeiro vai fazer um pequeno pronunciamento em TV nacional, mas ele também fala uma coisa a mais. Vejam só o que o presidente disse. Você está naquele 33%? Sim, graças a Deus. A Federação de Municípios vai estar na justiça contra vocês, contra eu, Se eu não dou, aumento critico. Se eu dou, critico também. Acho que hoje à noite vai estar, às 8h30 da noite, Rede Nacional, Ministro da Educação, falando sobre os 33%. Vão entrar na justiça contra o aumento. Não, o aumento tá ruim, porque foi pouco, não foi demais. Tem que dar menos dinheiro. O professor não merece ter aumento salarial. Não merece. Ele avisou que o Milton Ribeiro ia pra TV falar algumas coisas. E o ministro fez aí uma aparição bem rapidinha. Já vou dar play aqui para vocês ouvirem. O maior reajuste da história para os professores. O maior aumento de repasses da União para estados e municípios por meio do Fundeb. Perdão de dívidas do FIES para alunos inadimplentes. Essas são as grandes homenagens que o governo do presidente Bolsonaro presta aos estudantes, aos professores e à educação brasileira. Estamos cientes dos esforços de cada um, em cada escola, em cada universidade, em prol da educação e do Brasil. Muito obrigado. Foi para a TV, para falar de alguns feitos do governo, e eu nem sei se seriam os mais importantes. Assim, acho que é uma coisa que todo mundo é inerente da vida, não é nem do ser humano, Assim, quando a gente vê um bebezinho, uma criança pequena, todo mundo, quer ver o melhor. E eu acho que não teve nenhum governo na história do Brasil que se preocupou tanto com a educação das crianças como o governo Bolsonaro. Não só, alçando a alfabetização a uma secretaria, antes fazia parte de alguma outra parte, não, a gente vai tratar de alfabetização de forma completamente separada, independente, para ter um foco máximo. Após isso, várias medidas no âmbito de garantir um ensino baseado na ciência, várias outras medidas que permitem que os alunos tivessem a possibilidade de continuar aprendendo, se alfabetizando durante a pandemia. Você vê a questão do Grafogame e vários daqueles programas que você não só ajuda a criança a ler e escrever, como também cria uma relação entre a família. Quando você vê aquelas questões como, por exemplo, do Conta Pra Mim, um conjunto de livros
de histórias assim, que todo mundo já leu na vida, que não só tem a história, mas algumas instruções de como os pais podem ler junto com os filhos para aguçar a memória, a capacidade de fala, sabe? E assim, coisas básicas, tipo assim, e aí filho, o que é que você entendeu sobre essa história? Pô, e aí, o que é que você acha que vai acontecer depois? Forçando a criança a falar, se desenvolver, enfim. A gente sabe, né, quem realmente está do lado da educação. E por que eu trouxe esse tema, já que a gente vai falar dos judiciários, fake news, censura, eu vi essa pequena frase aqui do Senso em Comum, mesmo curta, bastante profunda. Ensine as pessoas a falar em fake news e desinformação, expressões que elas nunca tinham usado há 5 anos atrás. Nunca. E aí, essas pessoas passarão o dia inteiro defendendo censura. Realmente, 5, 6 anos atrás, acho que assim em 2016, né, que começa assim um pouco mais de fake news e pronto. Popularizou agora todo mundo, o tempo todo, né? Meu Deus, é o grande problema. É o grande problema da sociedade. E aqui as coisas começam a se conectar. Recentemente, Joel Pinheiro, amiguinho aí da galera do MBL, estava lá inclusive no podcast do pessoal do MBL, né, do Vilela, para discutir sobre a existência ou não de Deus. E ele vem escrever isso aqui, na Folha de São Paulo. A quem interessa a liberdade de expressão irrestrita? Quando a opinião coloca em risco outros direitos, é evidente que ela deve ser tolhida. Bom, eu acho que ninguém defende liberdade de expressão irrestrita, né? Ninguém assim defende que as pessoas possam ofender deliberadamente, serem preconceituosas em suas falas. Não é isso que as pessoas defendem. Porque o que está realmente em jogo no Brasil não é, sabe, as pessoas querendo poder falar o que quiser. Não. É que cada dia a gente pode falar menos e menos e menos e menos. Principalmente quando você, né, tem um pouquinho mais, como a gente pode falar, né? Você tem um perfil um pouco maior do que um cidadão comum. A liberdade de expressão é um valor inegociável, mas, sempre tem que ter um mas, é preciso impor limites. Quando a expressão de uma opinião ou ainda de uma informação falsa coloca em risco outros direitos, como o direito à vida, é evidente que ela deve ser tolhida. Então ele cria um espantalho, como se as pessoas defendessem, né, liberdade de expressão irrestrita, para tentar justificar essas ações que vêm sendo tomadas para tolher as pessoas de se expressar. Joel Dinheiro Pinheiro, né? Pinheiro, desculpa, atrapalhei o P pelo D. Pequena confusão. E aí você vê, né? Você junta isso, você junta com o que o Morgan falou, e a gente olha aqui essa notícia. Vou ler primeiro aqui a manchete, que já deixa bem resumido, não vou dar pleno discurso nem nada, mas o ministro Barroso disse que informações vazadas por Bolsonaro auxiliam milícias digitais e hackers. Então aí a gente vai começar a entrar no ponto. Pô, as informações que Bolsonaro falou, elas estariam no âmbito, liberdade de expressão, não pode, porque essas informações, elas criam problemas, sabe, para as pessoas, para a democracia e tudo mais. Olha como se encaixa, né, com o texto do Joel. E antes disso a gente comentou sobre o Morgan, aquela questão que, se você ensinar uma pessoa sobre o que é fake news e informação, ela vai defender, né, censura com unhas e dentes. E quando eu vi essa fala, eu fiquei assim um pouco temeroso, porque a gente já está vendo aí, não é de hoje, um exemplo bem recente foi aquela narrativa onde a família Bolsonaro estaria, né, trabalhando nos bastidores, nas sombras, junto com Steve Bannon nos Estados Unidos, o pessoal do Telegram, o pessoal do Getter. Isso tudo aí para quê? Para influenciar nas eleições de 2022, fazer grandes disparos de massa como nunca se viu na história. Essa narrativa já tem. E aí você vê que diz o seguinte, quando o Bolsonaro vaza informações, né? O pessoal aí pode utilizar. Então se tiver algum ataque, qualquer coisa, eita, lá vem ela aqui. Eita, aí, ó, bateu a cabeça. Quando tiver qualquer coisa, o pessoal já vai culpar quem? Bolsonaro. Tiver qualquer besteirinha, quem vai ser o culpado? Bolsonaro. Ah, eu fiz questão de trazer esse post. Normalmente eu faço questão de trazer só o postagem do quê, né? Do jornal em si, ou então de alguma pessoa assim um pouco mais proeminente. Mas aqui não. Aqui você tem basicamente um cidadão comum, só que de esquerda. Olha o que ela comenta sobre o discurso do ministro Barroso. O criminoso Jair Bolsonaro, olha como se refere ao presidente, vazou a estrutura interna da TI do TSE com clara intenção de provocar ataques cibernéticos para fraudar ou tumultuar as eleições. Basicamente está defendendo, não pode, tá vazio, sim, né? Não pode. Essa liberdade de falar o que quer, tá errado. Essa narrativa aí, pô, você vê, uma pessoa comum já tá pensando isso por si só. Acho meio complicado, espero aí que, sabe,
pessoas sentem, respirem. Eu realmente eu não consigo acreditar que foi a intenção do presidente, né? Ao comentar sobre o caso, tentar, né, desestabilizar a democracia brasileira. Sobre ainda o tema, né? Liberdade de expressão, censura. A mídia, o papel dela. Carlos Bolsonaro, ele trouxe uma matéria antiga, mas bem aplicável para os dias atuais do El País, que a manchete é o seguinte: a Alemanha Oriental venceu a Guerra dos Prazeres. Vamos falar assim, né? Ele usou a Alemanha Oriental para não precisar falar, né, Alemanha comunista, que quando teve o Muro de Berlim separou, né, o Ocidente democrata, né, democracia, e o Oriente, né, era a Alemanha comunista. As mulheres tinham mais prazeres nos países socialistas. As diferenças entre a República Democrática Alemã e a República Federal da Alemanha, né, que sabe qual é, são um exemplo de como o capitalismo afeta a sexualidade. Qual é o interesse da mídia com isso daqui, né? O Carlos fala o seguinte: não duvido de mais nada sobre a imprensa. Está disposta e convicta de entregar sua liberdade em troca dos bilhões do pagador de impostos. É a máxima histórica. Capitalismo para você, socialismo para mim. Agora, a escolha de seu futuro é com você. E nesse meio tempo, sobre liberdade de expressão, eis que aparece, né, o petista da PGR, como Nando Moura fala, né? Parece que o petista da PGR ainda tem um pouco de entendimento de alguns anseios da sociedade, entende a importância da liberdade de expressão. Olha só o que o nosso PGR falou. O Brasil é pleno de vida, de sotaques, de cores, de diversidades, de encontros e desencontros. E a ordem que leva ao desenvolvimento não consiste na asfixia da pluralidade por obra e autoritarismo de qualquer natureza ou origem, e sim da integração, do diálogo permanente entre todas as forças da sociedade, para que construamos o consenso social indispensável a uma verdadeira democracia substancial. É através da palavra que manifestamos o nosso repúdio e a nossa aceitação do bem e do mal, do justo e do injusto. A palavra, o discurso, a possibilidade livre do diálogo franco e respeitoso. Tudo isso está no centro da vida política democrática desde o seu alvorecer. Tolhendo-se, limitando-se a expressão da palavra, só sobra à comunidade política, não simplesmente porque se molesta um direito constitucional, mas porque se nega um predicado essencial da pessoa humana e que lhe é inerente. Livres, a consciência e a palavra de cada cidadão. E o verdadeiro bem da livre manifestação do pensamento só frutifica na boa terra da tolerância, única em que além das bocas, os ouvidos estão abertos. Como afirmado por Guido Calogero, a verdadeira democracia não é o país dos oradores, é o país dos escutadores. É preciso, sobretudo em ano que se renovará o solene ritual do voto, manter abertos os espaços de comunicação política e de uso da palavra. Instrumento de manifestação daquilo que toda pessoa pensa, sobre o que lhe parece útil ou nocivo, justo ou injusto. Aqui já tá bom. Deu pra entender, né? O Aras fala bonito, hein? Fala a verdade. Rapaz, umas palavras difíceis, assim, emocionantes. Era que o cara... Vou votar no Aras, viu? Ontem o Bolsonaro tava assim, em borbulhas de amor, né? Botando vídeos de homenagem pro Aras, coraçãozinho, depois de ouvir esse discurso aí, né? Nosso jornalista faz a cobertura completa da PGR. Mas, enquanto tudo está acontecendo, né? Pelo menos, graças a Deus, o Aras está defendendo a liberdade. A Veja, a imprensa, tenta tumultuar. Você viu o discurso do Aras? Foi um discurso bem genérico, falando da importância da gente poder falar e ser ouvido. Simples assim. Não direcionou o discurso dele para ninguém. Ninguém não está tentando criar confusão. Mas, obviamente, a Veja sabe disso e mais está agindo, né, com aquele interessezinho. A indireta de Augusto Aras, Alexandre de Moraes no STF. Na sessão de abertura do ano judiciário, o Procurador-Geral da República defendeu a garantia da palavra livre ante a restrição de direitos fundamentais. Já estão tentando criar alguma tensão, né? Inclusive porque, recentemente, não sei se vocês lembram, o Supremo, né, deu aquela cutucada na PGR perguntando aí, como é que anda aí alguns processos contra o governo, vai andar, não vai andar? E a Veja, obviamente, está tentando, né, tensionar a relação entre a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Tem método? Muito método. E também tivemos um discurso que eu acho que não precisa entrar no mérito dele. Eu acho que, assim,
A manchete consegue capturar a essência do discurso. STF continuará focado na estabilidade democrática do país. Ou seja, qualquer problema que aparecer, que aparentemente o Supremo ache que ele precisa intervir para garantir a paz no Brasil, eles irão se movimentar. Então, espero que seja um ano calmo, porque eles já estão avisando, né, que não vão aceitar nenhum tipo de arroubo autoritário, nem nada. Enfim, 2022 promete e muito, e muito. E olha só, aqui não entra no âmbito de liberdade de expressão, mais ou menos, né? Mas olha só como são as coisas, né? A gente bate tanto na tecla, cara, a gente tem que defender a liberdade, sabe? Tem que entender que, assim, mesmo nas empresas privadas, as coisas estão chegando a determinado ponto que também elas não podem tomar qualquer decisão que quiser. A empresa é privada, então elas podem retirar qualquer tipo de conteúdo do ar da forma que elas desejem. E ontem o Bruno Dantas, ministro do TCU, a gente vai falar dele lá quando falar do Moro, postou o seguinte: hoje o YouTube Brasil suspendeu a conta do TCU oficial em sua plataforma. Episódio grave, súbito e ainda sem explicação. Por imperativo constitucional, os julgamentos devem ser públicos e na modalidade virtual deve haver transmissão em tempo real. Dado o ineditismo do ocorrido, os jurisdicionados e advogados que acompanhariam os julgamentos não dispunham de outra plataforma. Isso ocasionou o cancelamento das sessões de hoje das duas câmaras do TCU com prejuízo para a sociedade. Providências estão sendo estudadas. Eu realmente não acho que isso aí foi de má vontade, deve ter sido algum erro interno, tenho certeza que o canal vai ser restabelecido, mas é aquela coisa, né? É por isso que a gente sempre fala, cara, se hoje foi alguém, às vezes até de forma injusta, amanhã pode ser outra pessoa também, né? E pode ir sofrendo todos os lados, E aqui a gente já começando a migrar para o nosso próximo tempo, a gente falar aqui o que teve em São Paulo ontem. Olha que matériazinha, né? Chechelenta do Globo. Em meio a atritos com o Supremo, Bolsonaro cancela a participação na abertura do ano do Judiciário. Pô, peraí, Bolsonaro ele cancelou porque ele tá brigado? Foi por isso que Bolsonaro cancelou? Porque eu jurava que Bolsonaro não foi porque ele foi para São Paulo para ver, né, o que está acontecendo no estado. As chuvas, as fortes chuvas. O Globo, né? O Globo não tem nenhum interesse em informar. Sempre desinformar e tentar fazer um jogo político. E aí, vejam só. No dia de ontem, vocês podem ver aqui no R7, obra da linha 6 do metrô de São Paulo desaba e interdita a Marginal Tietê. Parabéns, João Dória. Parabéns. Grande gestor, né? O Vanguard fala o seguinte: é tão falar da gestão, mas caos na vida do cidadão paulistano. Até quando? Muita máscara, muita maquiagem. Vão culpar novamente o governo federal? Vai culpar Bolsonaro? Vai culpar? Até o final do nosso tema aqui, vocês vão ver que a Veja já culpou. Já culpou, né? Tinha que dar um jeito de colocar a culpa em Bolsonaro. Mas vejam só. O Brasil apareceu na mídia, graças ao João Dória, né? Na mídia internacional. Você vê, né? O Brasil, via expressa, colapsa. Devido aí, né, ao problema na obra do metrô. Parabéns, João Dória, aparecendo na Reuters. Uma grande vergonha. Aí, Bolsonaro tá vendo em São Paulo. Vocês sabem como é o João Dória. Vocês sabem que o Dória, né, odeia o governo, tudo mais, luta contra Bolsonaro. E ontem ele posta o seguinte: nosso povo está sofrendo as duras consequências das chuvas que castigaram o nosso estado. A visita do presidente a São Paulo para oferecer ajuda aos que mais necessitam é bem-vinda. Olha, né, oferecer ajuda. O Dória ele não perde a oportunidade, já faz esse tweetzinho, né, público, para tentar tirar dinheiro de Bolsonaro, cara. Sim, o cara nem senta, conversa, nem tenta entender. Ele já vai sair daqui para tentar transformar Bolsonaro em refém. Cadê? Traz o dinheiro. Calça colada. Cara, esse cara não... Meu Deus. Olha a preocupação dele. É o dinheiro. Nem coisa, já que é o dinheiro. A Bia fala, ó, até na tragédia, o Dória não para de pensar em política e dinheiro. É um dos políticos mais podres do Brasil. E aí você vê. A Lisa trouxe aqui 3 matérias. Manchete criminosa induzindo as pessoas que o presidente Bolsonaro nada está fazendo. Está fazendo nada.
Parabéns pela decisão, presidente. Antes de pedir os 471 milhões de reais ao governo federal, o Dória deve prestar contas porque não utilizou verba aprovada pela Lespe para combater as enchentes. Que história é essa? O Dória não usou o dinheiro que tinha que usar. E você vê aqui 3 matérias. Da Folha de São Paulo, né, tentando colocar a culpa em Bolsonaro. Governo Bolsonaro nega verba a Dória, mas diz que ajudará cidades atingidas por chuva. Aí você volta só um pouquinho no tempo. Dória pede 471 milhões ao governo federal para socorro às vítimas das enchentes de São Paulo. E outra matéria de ontem. Governo de São Paulo não usou verba para evitar enchentes. Gestão, muita gestão. Você vê, os investimentos do governo de São Paulo para prevenir enchentes no estado ficaram abaixo da previsão feita pelo próprio executivo durante 11 anos. Em 2019, o primeiro ano da gestão de João Dória, mais uma vez, menos da metade do orçamento aprovado foi executado. 302 milhões ante 760 milhões aprovados. Tinha aprovado 760 milhões para gastar, fazer obra. Usou 302. Olha só, né? Não, vamos economizar. Esse levantamento foi feito pela Globo News. Alguém vai falar que é mentira? Com base na execução orçamentária disponibilizada pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento. E essa falta de gestão do João Dória leva isso daqui, ó. Chuvas deixam 24 óbitos no estado. O número de óbitos por causa das fortes chuvas que atingiram São Paulo no fim da semana chegou a 24. Parabéns, João Dória, né? Cara, é lamentável as tragédias que acontecem no país por culpa de políticos, né? Que nada fazem. Fecha o olho para a população. Só lembra do povo na hora do voto. Ainda você vê que enquanto o Dória não está muito preocupado em gastar todo o dinheiro, né, que tem para gastar no âmbito aí das enchentes, porque não cola. O importante é o marketing. Né? João Dória, Grupo Lide, já teve na TV no passado, e tá lá, ó. Verba de publicidade da gestão Dória será 69% maior em 2021, no ano passado. Isso que é importante, né? Aumentar a verbinha de publicidade, pra galera falar bem. Ano passado mesmo, isto é, fez cada capa assim, né? Exaltando o Dória, grande herói brasileiro, e colocando o Bolsonaro como um grande vilão. Não dá, né? 2021, gastou em publicidade. Em 2022, aguentamento disso daí. A Tsuki fala, 153,2 milhões para a comunicação em 2021, o maior valor em 5 anos. E aí, como eu falei pra vocês, né? A Veja tinha que entrar em campo. Porque a culpa tinha que ser de Bolsonaro. Os óbitos em São Paulo e a falta de visão de Bolsonaro. Em vez de criticar quem sofre com as chuvas, o presidente poderia reconhecer a incapacidade de seu governo em prover moradia popular a quem vive em área de risco. Será que teve algum governo que entregou tantas casas populares como foi o governo Bolsonaro? Aí tem que colocar a culpa, né? Porque Bolsonaro, quando ele fez um discurso, ele comentou, né, que as pessoas também, a gente entende os problemas, mas tem que tentar evitar, né, morar nessas regiões que sempre tem desabamento, sempre. A culpa é de Bolsonaro. A culpa tinha que ser de Bolsonaro, né? A imprensa brasileira fazem de tudo para eleger o Dória, o Lula, o Moro, quem quer que ser. Só não pode ser Bolsonaro de novo. E aí, enquanto tá todo mundo atacando o presidente, lá estava ele. Postou aqui um primeiro vídeo, né? Sobrevoo em Francisco Morato e Franco da Rocha, cidades mais afetadas pelas chuvas em São Paulo. Informações de ações sendo tomadas desde o início nas redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Rogério Marinho, e do Ministério da Infraestrutura. Bolsonaro não estava sozinho, estava junto com o próprio Rogério Marinho e o Tarcísio, ainda estavam na comitiva, né, o Ramos, o general Ramos, o general Heleno e também o ministro João Roma. Levou toda a comitiva do governo. O Estado da Cidadania, os 2 ministérios que cuidam aí com infraestrutura e os generais, né? O Ramos aí é parte também da Segov, que faz esse trato político do governo. E ela normalmente sempre está aí aconselhando o presidente da República. Mas o governo não faz nada. A culpa sempre é de Bolsonaro, né? É inacreditável. E aí, gente, o brasileiro ontem também... O brasileiro não perde tempo. O brasileiro, diante das maiores tragédias que existe, o brasileiro tem que fazer piada. Parece que é tudo que sobe para o brasileiro é rir da própria desgraça. Aí vejam só, né? Vem aqui o Flávio Garage. Bem que o João Dória prometeu acabar com a poluição do Tietê. Já tá esvaziando o rio, hein? Já tá esvaziando o rio Tietê.
Parou por aí? Não. O pessoal já tive que também dar aquela cutucada, né? Eu fiz a transposição do Rio São Francisco e o Dória fez a transposição do Rio Tietê. Pessoal, não perde tempo. Aqui é só mais uma imagem, né? Transposição do São Francisco, transposição do Tietê via metrô de São Paulo. E ainda Bolsonaro, né? Andou um pouquinho lá pelas ruas, do estado de São Paulo, e você vê, né? Mais uma vez, aonde vai, as pessoas param, tiram fotos, tentam falar com o presidente, em diferentes ângulos aqui. Dá pra ver que fez a baguncinha, né? Bolsonaro, por onde vai, ele adora fazer uma baguncinha. A grande pergunta que fica no ar é o seguinte: e o João Dória? Vai ser responsabilizado? Vai ser responsabilizado pelo que aconteceu? Acho que nesse momento o Dória, inclusive, já devia ter pedido renúncia do cargo que ocupa, né? No mínimo. Até porque ele vai ser candidato, já falou. Então, não dá. O Dória realmente, né? Acho que foi um dos piores governadores que nós vimos aí no estado de São Paulo nas últimas décadas. E aí vamos avançar para o nosso próximo tema, né? Pessoas com muito poder. Matéria aqui relativamente interessante, né? Uma pequena postagem aqui, o pessoal lá que acompanha o mercado financeiro falando o seguinte: eleições não impactam o desempenho relativo na bolsa no Brasil, diz aí o JP Morgan. Não, o Brasil aí vai bem de qualquer forma. Deve ser porque o governo Bolsonaro tomou medidas para isso acontecer, né? O Brasil deve ir melhor que outros emergentes em 2022. JP Morgan vê desconto de 35% do Brasil em relação a emergentes. Os próprios grupos aí, né, de investidores e tudo mais, estão botando fé no Brasil. Só que isso é uma matéria também que fico meio assim, né? Que é aquela primeira matéria lá que, independente do desfecho, o Brasil continua bem. Brasil é aposta, seja qual for o desfecho da eleição, diz o grupo BlackRock. Bom, por um lado a gente pode pensar o seguinte, né? O pessoal não acha que o Lula vai transformar o Brasil na Venezuela. O governo Bolsonaro fez mudanças importantes que garantem aí que o Brasil realmente, né, vai entrar nos trilhos, a economia vai andar. Isso anima quando a gente olha por esse lado. Por outro lado, a gente também pensa o seguinte, né? Já tem muito banqueiro aí apoiando o Lula, porque o Lula, sabe assim, né? Se você for amigo do PT, para você tá tudo bem, tá tudo maravilha. Você não precisa se preocupar com nada. Só dar aquele abraço apertado no Lula. Então a gente fica assim, meio coisa. E essa BlackRock, a gente comentou sobre ela semana passada, se vocês lembram. A Gabriela trouxe não se lembra, a seguidora minha lá do Instagram, ela fez um comentário do SG, da Danone. Quem é o dono da Danone? A BlackRock. E fala o seguinte, ó: independentemente de qual que seja o desfecho da disputa eleitoral no Brasil, maior gestora global de recursos do mercado, 10 trilhões de dólares. 1.000 bilhões é 1 trilhão. Imagina. São 10 mil bilhões de dólares. 53,5 trilhões de reais em ativos, seguirá com seus planos de investir e expandir suas operações no mercado brasileiro. Eu fico meio assim, né? Eles estão avançando no Brasil, Beleza que o Brasil é uma terra bacana, boa, tudo que planta dá, é um mercado que vem crescendo, tem um grande público, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mercado consumidor bacana, por mais que as pessoas não tenham um grande poder aquisitivo. E aí eu vejo essa matéria, e eu vejo isso daqui também, né? A executiva das farmácias menos está à frente da agenda focada em diversidade lançada pelo segundo ano. Lá vai, mais uma vez. Você vê, né? Um mercado que hoje em dia vai sendo disputado. Cara, antigamente, eu já me considero, eu já passei dos 30, tô com 31 anos. Não sou mais. Realmente, a idade chegou. A idade um dia chega, tô velho. Quando eu era criança, eu lembro assim, bicho, não tinha nenhuma franquia em minha cidade. Já que minha cidade não é pequena. Na verdade, a única franquia que tinha na cidade era uma franquia municipal. Era o dono, morava na minha cidade. Ele tinha assim, umas 3, 4 farmácias. Farmácia Silva. Todo mundo conhecia. Acabou. Aí depois chega uma, chega outra, chegou uma, chegou a outra. E sai comprando tudo. E o que a gente vem falando sempre, né? Eles vão girando esse mercado, as empresas vão crescendo, daqui a pouco faz um IPO, entra na bolsa, e aí você só pode investir nessas empresas, né? Se essas empresas tiverem todas as certificações, for ISO, todos os ISOs, FSC, ESG e tudo mais. Aí vem a empresa entra lá, recebe vários aportes, vários investidores. E aí como é que o pequeno luta? Como é que o pequeno luta contra? Eu acho que nesse período ainda que a gente viveu,
Tenho certeza que vários de vocês devem ter ouvido de relatos assim, pô, precisei comprar tal coisa, em tal lugar foi um pouco mais fácil, né? Não pediram aquele papelzinho carimbado do médico, que às vezes pede, fui no jeitinho. E quando você tenta fazer isso daí, né, nas grandes franquias, isso é um pouco mais difícil, né? O negócio é mais fechado, é mais regulado, mais regulamentado. Enfim, né? Segue avançando. Você vê no ramo aí o que é que tem a ver diversidade com farmácia. Eu não sei. A gente já tá falando de ciência, né? Lidando com coisas que lidam com a saúde da população. E a gente fica vendo. Essa agenda vai avançando. Essa agenda segue avançando em vários setores. E aqui a gente vai falar do agro, que já se conecta com o Lula, até porque a matéria é sobre o Lula. E vejam só. A colheita de Lula no agronegócio. Obviamente o Lula não ia ficar sem tentar conversar com o agro, tentar enfraquecer Bolsonaro, né, e tentar trazer o apoio. Rendeu a reunião que Lula teve no fim de janeiro com representantes do agro. Desde o encontro, entidades ligadas ao setor passaram a discutir internamente a possibilidade de retorno do petista à presidência da República. Trabalham por e com esse cenário. Blairo Meg, ex-ministro da Agricultura do Michel Temer e ex-senador, e o empresário Carlos Ernesto Augustin, executivo de uma das maiores empresas de semente do mundo, são os principais articuladores da aproximação. Carlos Ernesto é irmão de Arno Augustin, secretário do Tesouro no governo Dilma. Olha só como são as coisas, né? São as pessoas que estão em contato com o Lula. Lula encontrou, em 20 de janeiro, o Carlos Ernesto Augustin e representantes de entidades ligadas à Confederação Nacional da Agricultura para relembrar sua gestão, prometendo fazer mais e ampliar espaço para o setor. Segundo os participantes, combinou-se que Blairo e outros expoentes do setor terão espaço político privilegiado no possível governo Lula. Inclui o Ministério da Agricultura de porteira fechada e posições em bancos públicos que facilitem linhas de crédito ao agronegócio. O petista viu reclamações, olha esse final, e aí a gente agora explica tudo. Lula ouviu reclamações, o pessoal do agro, sobre o impacto da gestão ambiental e diplomática do governo Jair Bolsonaro. Você acha mesmo que os agricultores eles estão assim incomodados? Porque o governo Bolsonaro, né, não quer mais demarcar terras. O governo Bolsonaro não quer colocar, né, limitações. Não, pô, aqui vamos tentar ver, né, assim, a área que realmente tem que ser preservada, deixar o pessoal realmente trabalhar, né, plantar na terra, criar gado. Você acha que o pessoal realmente estava reclamando que Bolsonaro, não sei, né, não está muito preocupado com a bufa do boi, que o boi está bufando demais? Você acha mesmo que isso está acontecendo? Você acha mesmo? Você percebe que, olha só, enquanto o Bolsonaro ele pensa no pequeno, no médio, quem é que o Moro e o Lula procuram? Os grandes empresários do agro, os grandes. A fala do Moro explica muito melhor essa situação do que essa própria movimentação do Lula. O que é que o Moro disse? Um agro moderno, né, e sustentável não tem medo do futuro. Ou seja, um agro que se sujeite, assim, um agro tecnológico, na verdade tecnológico, né? Ou seja, um agro que tem muito dinheiro para investir, tipo a JBS da vida, tipo a JBS, não tem medo. Quem tem que ter medo é o pobre, né? Que tem que pagar a diária de trator. Vai junto, assim, um dia certinho, bonito, não pode estar... O clima tem que estar bom, propício para alugar o trator. Aí sim, né? Esse que tem que ter medo. A JBS, vejam só, uma das maiores empresas de semente do mundo. Olha o tipo de pessoa que o Lula comenta. Sobre isso daqui, eu não vou entrar no tempo, porque é um tema um pouco mais tenso, que envolve até conflitos internacionais, mas só para quem assistiu aquela live que a gente fez na plataforma roxa, que eu comentei sobre a questão que envolvia a semente. Quando eu li isso daqui, eu falei, cara, confusão grande. Quem não sabe o que é, meio que vai ficar sem saber, que o assunto é tenso, não vou falar aqui nessa plataforma. E aí vamos avançar para o Lulinha. Enquanto o governo Bolsonaro tenta facilitar ao máximo a geração de emprego para realmente, né, tentar ajudar o Brasil a caminhar, reerguer, o Lula já está trabalhando contra. Quer ver o povo desempregado. Matéria do UOL. PT quer anular medida provisória de Bolsonaro que permite emprego sem carteira de trabalho. Por que Bolsonaro vai fazer isso? Para facilitar a contratação. Em primeiro lugar, né? Com certeza. Mas isso vale para todo mundo? Que MP é essa? Qualquer pessoa vai poder trabalhar sem carteira de trabalho? Aí, pô, aí, o cara acabou de nascer e tudo mais, já vai ter esse privilégio? Não é bem assim.
A Renato fala o seguinte: o PT roubou trilhões, saqueou estatais, financiou obras com charuto em pagamento. Hoje votam contra tudo que pode melhorar a vida dos mais pobres, como o marco legal do saneamento e impedir que desempregados consigam emprego. Um verdadeiro problema, né, o PT? E aí você vai ver. Essa MP que Bolsonaro assinou e que o PT já está tentando derrubar é o seguinte, ó. Bolsonaro assinou na manhã do dia 28, agora de janeiro, um MP que cria um programa novo, para oferecer trabalho temporário em prefeituras sem carteira assinada e curso de qualificação. Ou seja, olha só que o negócio é limitado. Não é para o Brasil todo, não é para todo mundo sair contratando assim, né? Para enfraquecer os vínculos trabalhistas, não. É uma situação bem específica, no âmbito das prefeituras e ainda trabalho temporário. Quem participar do chamado Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, olha o nome, Serviço Civil Voluntário ainda, receberá em troca pagamento do salário mínimo por hora, atualmente, né, 5,51, o que o governo chama de bolsa e seguro de acidentes pessoais. Vai receber uma bolsa, não é emprego, não salário, é uma medida para tentar pelo menos o cara tirar um ganha-pão, né, tirar um trocado. O auxílio transporte será opcional. Não vou ler o programa tudo mais, foi aí, né, em parceria com o Ministério do Trabalho e da Previdência. E o público-alvo desse programa são jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos, que estão desempregados há mais de 2 anos. Olha a quantidade de critérios que são aplicados. Isso aqui não é um programa para a sociedade inteira, né? Para interferir nos vínculos trabalhistas. Não, é para tentar ajudar quem está desempregado há mais de 2 anos. E aí tentar voltar para o mercado, sabe? Que às vezes a única coisa que falta pro cara é aquele empurrãozinho. Ele pegar aquela confiança, que ele já tá assim desesperançoso, nada dá certo, nada avança. Ele vai pra entrevista, tá um tempão sem trabalhar, e o cara fala, pô, cara, eu fui isso aqui, eu trabalhei. Quando liga lá o pessoal, foi um emprego temporário, que realmente não podia ficar muito tempo. Liga lá, pede minha referência, o cara já lê. O cara se sente mais confiante. Não pode. O PT é contra, o PT quer ver as pessoas desempregadas. É inacreditável. E não basta isso daí, né? Também derrubar a reforma trabalhista, reforma da Previdência, derrubar o teto de gastos. E o Lula ontem voltou a defender a regulação da mídia e da internet. Na entrevista que concedeu na manhã dessa terça, à Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, Lula foi questionado sobre a intenção de se eleito regular a mídia. Na resposta, o petista reforçou que acha necessária a regulamentação da mídia, atualizá-la aos tempos atuais. Mas, olha, agora tem um mais. Delegou a tarefa ao Legislativo. Mas o Lula não é besta. Ele não é besta em falar isso daí. Vocês vão entender. E não é o presidente da República que faz. É o Congresso e a sociedade brasileira. Segundo Lula, é preciso regularizar a internet, que é uma coisa extraordinária para a sociedade, né, para a humanidade, mas não pode ser um antro de mentiras, como nós temos visto pelas mãos do próprio presidente da República. Ou seja, né, a internet não pode ser um local que tenha espaço para pessoas que pensam diferente do PT. Não pode ter espaço para a direita na internet. Não pode. Porque senão vai atrapalhar, né, os planos autoritários do PT. E a Lula está falando, né? Precisa do legislativo. E aqui que você vê. O propósito de Lula ao retomar as conversas com antigos desafetos. As articulações de Lula com antigos desafetos, né, não são direcionadas apenas para assegurar a vitória nas eleições. O Lula, né, quer que, se ele for eleito, quer controlar com uma maioria consistente no Congresso para derrubar o orçamento paralelo que garante o apoio do Centrão ao governo Bolsonaro. O Lula, o que ele quer? Ele está buscando aí, né, maioria no Congresso. E ele fala, não, quem vai mexer é o Congresso, porque quem tem a maioria é ele. Porque se ele não tivesse a maioria, quem mexerá é ele. Lula tem manifestado em conversas públicas e privadas que Bolsonaro virou refém do Congresso, com a instituição das emendas de relator. Segundo o petista, a prioridade de um eventual governo será acabar com o mecanismo para conferir maior autonomia ao Executivo. Lula quer mais poder, Lula quer concentração de poder na sua mão, quer ser o imperador do Brasil. Você vê, né? Meu Deus. Bolsonaro é refém do Congresso. Realmente, Bolsonaro é refém do Congresso. Bolsonaro não é autoritário. Ele não teve mensalão no governo Bolsonaro. Coitado de Bolsonaro, né? Meu Deus. Ele é democrata. Ele aceita as decisões que vêm do Congresso. O Lulinha disse que a Kassab, né, que planeja contar de largada com os votos do PSD e de todos os partidos de esquerda no Congresso.
É o único partido que o Lula já bateu o martelo é o do Kassab, já percebeu, né? Com isso, não será suficiente para ter maioria. Lula tem estreitado os laços com antigos adversários que poderão ser eleitos para a Câmara e conferir apoios pontuais, como os ex-governadores tucanos Marconi Perillo e Beto Richa. Quem era o vice do Richa? Era o Flávio Arnes? Lá, o cara da Rosângela? Não sei, tô na dúvida. E só para confirmar uma coisa que a gente comentou ontem, mas agora sim, a própria imprensa já está comentando, né? Demoraram um pouquinho. Lula combina com Renan estratégia para fisgar apoio do MDB. A gente está sabendo disso. O foco inicial seria garantir primeiro o apoio da velha guarda do MDB, historicamente mais próxima do Lula. A ideia é que essa ala pressione o restante do partido a desistir da candidatura da Simone Tebet e já apoiar o PT no primeiro turno. A gente sabe disso. E não vai ser muito difícil, né? Que a Simone Tebet não passou, não sei se ela tem 1%. Renan já entrou em campo para viabilizar a operação. Um dia após o encontro, já ligou para o Eunício Oliveira, do Ceará, apoiador declarado do Lula, e aí pediu que o colega ajudasse a organizar um encontro com outros caciques do MDB nos próximos dias em Brasília. A ideia é reunir, olha só, Jade Barbalho, cheirosíssimo, lindo, veneziano Vital do Rego. Nossa, com o nome desse não tem nem como cara não querer o apoio de um cara desse, né? Roseana Sarney. Nossa, o Brasil já teve algum tempo melhor do que era Sarney. O Jucá, Romero Jucá, Edson Lobão, até cantor, né? Pô, da turma do MBL, além do próprio Renan e Eunício. Olha a turma que o Lula tá reunindo. O Brasil tá assustado, né? No mínimo assustado. Só que não para por aí. Interlocutores de Lula no PT dizem que o foco do ex-presidente nos próximos meses será tentar garear o apoio do MDB e do PSD à sua candidatura. Que já tá certo, o Kassab tá naquele joguinho, né? Do morde e assopra. Embora Lula lidere praticamente todas as pesquisas de intenções de voto, há uma preocupação entre as lideranças do PT de que os votos da chamada terceira via migrem para Bolsonaro no segundo turno e façam o atual presidente vencer as eleições. E aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro ponto. Terceira via. O único temor da esquerda é que Bolsonaro consiga os votos da terceira via. Lula tem certeza que ele está no segundo turno. Até as pessoas da terceira via, né, batem martelo sobre isso. Ou seja, todas as candidaturas da terceira via só têm um único objetivo: tirar votos do governo. Tirar votos do governo. Só isso. Só isso. Só. E também, né, cada um tem um objetivo. O Moro, ele quer trazer votos aí para os seus aliados, pessoal do MBL, a turminha lavajatista. Porque, pô, você vai votar no Moro, né? Você vai ter uma tendência de votar deputados alinhados ao Moro. Isso garante uma bancada, quem sabe até significativa para o pessoal do Podemos. Ciro Gomes vai na mesma linha, né? O PSD tá nessa vai não vai. E o segundo ponto, uma coisa que a gente já comentou no passado e que muita gente aí, né, faz questão de não falar do tema porque prejudica o Lula. Um segundo turno, como não vai ter a terceira via, né, batendo em Bolsonaro o tempo inteiro, enchendo o saco, aí vai ficar bem claro, né? Você tá a favor do Lula ou você tá a favor de Bolsonaro? E aí, irmão? Qual a tua? Então aí, né, as pessoas vão realmente cair a ficha seguinte, cara, peraí, pô. Eu votei na terceira via porque eu sou bonito e cheiroso, mas agora é o Lula do lado de lá. Então o PT, ele teme muito um segundo turno. Muito. Por isso que tá tão nervoso, querendo o máximo de apoio possível para tentar levar no primeiro turno, né? Vai vendo. E eu acho que não vai levar, não. Eu acho que não vai. E só para fechar, em um parágrafo e uma manchete, apesar de Simone Tebet, apesar, MDB, aos poucos, cede a Lula. Aos poucos. Um parágrafo. O bastidor informou que o presidente da sigla, Baleia Rossi, lançou a senadora para tentar barrar as alianças regionais com Lula. Esta, porém, com dificuldade. Que foi o que a gente falou nos últimos 3 dias. Lula, Disseu, né, operando os seus drones dentro do PSDB para bater no Dória, atropelar a terceira via, apontar Simone Tebet porque ela não tem chance nenhuma. E como ela não tem chance nenhuma, a pressão vai cair por cima dela porque ela tá todo mundo tentando resolver a vida. Pô, e aí? Tem que resolver a vida, Aí a pressão vai cair em quem? No Baleia Rossi. Quem é Baleia Rossi? O cara que colocou a Simone Tebet. Olha a jogada do Lula. Gente, vocês estão vendo assim acontecer diante dos olhos de vocês. Senadores
tucanos, Tasso Gereissati, José Aníbal, trabalhando para trazer apoio para o Lula, na frente de todo mundo. Eles só não falam abertamente, né? Apoia o Lula, não precisa. Você vê aqui nas entrelinhas. E isso daqui é o PSDB. Você vê aqui um retrato do que está acontecendo no MDB. Vejam só como são as coisas, né? Mas enfim, vamos aqui para o nosso próximo tema, que eu achei muito interessante. Estava passando eu pelo Twitter, e eis que de repente, né, eu vi essa postagem aqui do Flávio Bolsonaro. Foi dia 30, mas isso aqui eu tinha visto no dia 30, não chamou minha atenção, que é só o seguinte, né? Ele traz aquela matéria da CNN, que a CNN trouxe o documento, a gente trouxe em vídeo, que comprova as afirmações do presidente, né, sobre o BNDES e a questão dos charutos. E o Flávio Bolsonaro falou o seguinte, ó, com o Bolsonaro, o dinheiro do contribuinte vai para o contribuinte. Já com o ex-presidiário, né, vai para outras pessoas. O Danilo Gentili ficou puto. Como assim você está atacando o Lula? Não. Não pode atacar o Lula. Não. Aí já vem tentar, equiparar. Vai pra tua mansão em Brasília também. Vocês são todos vagabundos. Vocês todos são vagabundos. Aí tá aqui, ó. Com essa mansão de 6 milhões comprada por Flávio Bolsonaro. Longe de mim defender a mansão do Flávio. Só que ele fala o seguinte, ó. O Danilo, se liga. Como precisei de financiamento imobiliário para comprar meu imóvel, vê se seu amigo Moro não me arruma uma boquinha dessa com os empreiteiros amigo dele. Para eu conseguir acabar de pagar, senão vou levar 35 anos para quitar. Não é uma casinha barata, beleza, mas assim, ficou bem claro que na época, né, a casa foi financiada. No sintoma aqui, 6 milhões. Financiou uma casa. Já o Moro, em menos de um ano, foram mais de 3 milhões e meio, né? Em menos de um ano. Mas está aí, a turma da MBL, ó, silêncio. Em silêncio total. Silêncio total. E aí que eu falei pra vocês lá na abertura que eu vi um quadro muito interessante, assim, que a priori pode só parecer um pequeno meme, mas diz muito mesmo. Cara, assim eu falei que eu parei assim, eu comecei a olhar, comecei a pensar nessas figuras. Eu falei, mas rapaz, o Kim Kataguiri, né? Tá dando aqui a deixa, várias deixas. Você vê o seguinte, ó. E aí, como está o jogo da discórdia de vocês? Aí ele fez esse quadrinho, né, com algumas categorias. Não faz falta, me decepcionou, palestrinha, blá, 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 blá. E traz alguns políticos. Olha só. Não faz falta. Marina, Dilma, Haddad. Beleza, colocou algumas pessoas pra falar que isso tá aí, cara. Não faz falta nada. Fica meio complicado categorizar em outra ala. Já me decepcionou. Aí coloca o Paulo Guedes. Sozinho. Você vê, né? Ele coloca o ministro da Economia para colocar a narrativa que o governo Bolsonaro, né? Meu Deus, é um caos econômico. Não avançou com nada, com nenhuma das pautas, né? Até parece que isso não aconteceu. Aí depois ele coloca aqui num grupo, ó, palestrinha. Ele não critica, né? Não bota o Geraldo Alckmin em um grupo pior e tudo mais, aí bota o Suplicy, o Alckmin e o Queiroga. Só vai ficar falando palestra, só fala tudo mais, só palavras. São pessoas bem inofensivas, né? Muito inofensivas. Nossa, é só o vice do Lula. Mas muito inofensivo. Você vê que ele não fecha a porta pro Geraldo Alckmin. Ele só vai à palestra, né? Não coloca um cara... Ó, ele poderia ter colocado aqui, ó, não é confiável, o Geraldo Alckmin. Não, ele só faz palestrinha. E perceba, o Alckmin tá aqui e o Kassab também tá aqui. Eles se conectam. Vou até pro Kassab aqui logo, né? Tem medo de se comprometer. Tá vendo, né? Ele não, isso não é uma crítica, né? Por crítica. Não, isso às vezes é uma coisa contornável. Se o Kassab, né? Resolver tomar o lado certo, né? O lado do Sérgio Moro, aí o Kassab é bacana. É porque ele tem medo, né? Ele está receioso de tomar um lado. E quais eram as conversas que rolavam e ainda rolam, né? Até quem sabe a possibilidade do estado do Alckmin não sair candidato como vice e acabar vindo a ser candidato a governador. E aí, quem sabe, não sei, quem sabe até no partido do Kassab. Kassab acaba virando até um vice do Lula, então meio que tá aberto. Se o Alckmin for candidato
Acho que a MBL vai querer subir no barquinho, porque não sei se vocês lembram, nas eleições de 2018, tem um vídeo clássico na internet, vocês não tiraram do ar, mas devem achar no Twitter, nas redes sociais, onde perguntam por que Kataguiri aí, Alckmin ou Bolsonaro? E ele escolhe o Alckmin. Aí depois você vê, tem medo de se comprometer. Caio Coppola. Ele ainda coloca o Coppolinha naquela posição que é o Coppola. Ainda tem salvação. Ele sabe que o Caio não é um cara que apoia o governo Bolsonaro. O Caio é aquele cara que ele fala o que a plateia quer ouvir. Ele fala. Aí ele fez aquele discurso do Moro, ficou bem claro que ele apoiava o Moro. Aí já falou, não foi isso que eu falei, tudo mais. Não, foi o que você falou, foi. Tava bem claro lá no dia. Bem claro, né? Não que o Moro faz isso, que o Moro faz aquilo outro, tudo mais. Não, que não é bem assim. Aí já começou a mudar, né? Tomou um esquente. Inclusive, no período que o Caio Coppola desapareceu, ele ligou para uma influenciadora bem conhecida, as pessoas conhecem, para falar que ele tava, sabe o que falar, porque o MBL tava fazendo muita pressão em cima dele, gravando vídeos, tentando colar a imagem dele no governo, e ele, sabe, sendo criticado, ele não sabia o que fazer. Aí ele deu um chat sumiço e tudo mais. Olha só como são as coisas, né? Aí você vê depois o Kataguiri coloca o seguinte: atrapalha o meu jogo. Aras, Eduardo e o Lira. O Aras é fácil de entender. Ele quer derrubar o governo. Mas o Aras não vai aceitar qualquer manobra jurídica maluca para impeachment Bolsonaro. Atrapalha meu jogo. Eduardo Bolsonaro, óbvio, disputam no mesmo estado. Querendo ou não, né? Tem muita gente que é de direita, aquele isentão mais para direita, que acaba sendo seduzido pelo discurso do MBL. E nessa briga, né, por esse voto mais do isentão, acaba dividido. Então o Eduardo atrapalha o jogo do Kim Kataguiri. Atrapalha. É um deputado do estado de São Paulo que tem muito voto. Ele não colocou a lei de forma aleatória. E você vê, né? Tinha tantas pessoas para colocar aqui, e longe de mim defender o Lira, eu só acho estranho ele não colocar o Rodrigo Maia. O Lira atrapalha o jogo, mas o Rodrigo Maia não atrapalha? Eu acho que assim, se é para escolher algum presidente, podia ser o Rodrigo Maia. Se não fosse o Maia, o Pacheco. Por que não colocou o Pacheco? Ah, porque você é deputado, né? Mas beleza. Mas mesmo assim, né? Colocou o Lira. Porque aí, o que eu... Querendo ou não, se a gente compara a gestão do Lira e a gestão do Maia, as pautas, assim, avançaram um pouco melhor, né? Pelo menos que o Maia vinha sabotando em muito o governo. E aí, por fim, Lula e Bolsonaro, obviamente, já tá no não confiável. Só que aí surgiu outra figura, né? O João Dória. Por quê? Porque tá nessa briga interna. O Dória tem que desistir de ser candidato para ser o vice do Moro. O pior que agora, né, depois da tragédia de São Paulo, acho que vai ficar assim, acho que ninguém mais quer o Dória nem para vice, né? A coisa ficou ruim pro João Dória. Tá ruim demais. Kim Kataguiri aí, né, dando seus recadinhos. O pessoal ontem resgatou essa matéria aqui sobre o Moro, né? Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro. Avalia um presidente de partidos. Ainda tem alguns dias aí pela frente, né? Tem um diazinho. Vamos continuar tendo fé. O Bolsonaro falou o seguinte, né? Acho que deu errado, Folha. Eu também acho. Mas vamos continuar. Sérgio Moro ontem, assim, quando a gente acha que não tem mais para onde descer, ele continua cavando. Ele cava mais, ele cava. Ele comprou agora uma retroescavadeira. Deve ter ficado com inveja aí do irmão do Ciro Gomes, comprou uma retroescavadeira. Falou, não, eu vou cavar até chegar lá nos cafundós do Judas. Sérgio Moro fazendo palanque em cima de caixão. Sérgio Moro nunca foi um cara assertivo contra a criminalidade. Nunca. O Sérgio Moro, ele só luta contra a corrupção, né? Mas criminalidade não importa. Como é a corrupção? O óbito do jovem congolês Moise Kabangabi não pode ser mais um número, mais um número para referendar a fama de um país violento que não tem jeito. O Brasil não pode ser um país sem lei e sem justiça. Precisamos mudar a maré, fazer a lei valer para todos. Moro nunca defendeu, né, de forma assim aguerrida a justiça, segurança pública. Não, pelo contrário, né? Ele diz, bang não. Esquece o negócio do pessoal poder se defender. Bom, você vê, né? Número de operações da Polícia Federal contra direitos humanos aumentou 237% em 2021. As narrativas não param em pé. O cara tá fazendo palanque em cima de caixão. O cara não tem o respeito pela vida das pessoas. O cara não para em pé, tá sendo aqui na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo contando sobre os feitos do governo. Mas o governo não combate o crime. Não combate, né?
Aí vão os mamateiros. O menor número de prisões por corrupção em 14 anos. Oh, meu Deus. Só que o André Porciúncula lembra o seguinte. Sim, mamata. Graças ao governo que não tem um caso de corrupção. Obrigado, presidente. O melhor combate à corrupção é nomear pessoas honestas. E a grande questão é o seguinte. Tá aqui nesse tweet do meio do Renato. O Maynard tá chateado? Tá triste. Porque os casos de corrupção estão nos governos estaduais e não no governo do Jair Bolsonaro, né? No governo estadual. A gente viu aí várias coisas também, né? Que eles seguem calados, né? A mamataria não fala dos respiradores, ninguém fala, não fala porque isso daí não vai ajudar a emplacar a narrativa que o governo não combate o crime. E o Renato ainda comentou o seguinte, né? Porque o mamateiro Maynard oculta das estatísticas as milhares de toneladas de drogas apreendidas durante a gestão do governo Bolsonaro. Ele tem receio ou ele não pode publicar? Pergunta boa. E ainda fala o seguinte, ó, todo dia o mamateiro Maynard tenta imputar algum crime ao presidente Bolsonaro. Todo dia. Mas quem tem tido problemas com a justiça, né, com recebimentos de ordem duvidosa, é o seu financiador, Sérgio Mamateiro Moro. E aí, nesse âmbito, porque não passou aqui, temos novidades sobre a questão do TCU. Investigação contra Moro não será arquivada tão cedo. Hoje não, viu, Moro? Hoje não. A decisão final cabe, né, ao Bruno Dantas. Pessoas próximas ao ministro, porém, dizem que ele não pretende decidir sobre o tema tão cedo, porque ele quer aguardar o resultado de diligências que pediu na investigação. Dantas quer aguardar, por exemplo, o pedido feito pelo próprio ministro na semana passada para que o setor de inteligência do TCU prepare um relatório sobre o vínculo de Moro com a consultoria e outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato. Pensando aí, a gente vamos ajudar o Bruno Dantas, né? Hoje não, vamos marcar para sexta-feira. Tive essa ideia agora. Sexta-feira, vamos subir uma hashtag. Hashtag Moro abre os contratos. Moro abre os contratos. Abre os contratos. Se não for isso daí, é algo nessa linha. Vamos mandar o Moro abrir os contratos. Vamos ajudar pra gente ver aí, né? Ver se o Moro abre os contratos. Tem a valentia. Se é valente mesmo, você vai precisar ter esse relatório. Vamos ver se ele faz uma live com a MBL mostrando o que ele realmente fez. E se ele tem como comprovar, né? Seria muito bom ver o grande juiz, prudente, sofisticado e lava-jatista, mostrar, né, o que ele andou fazendo nos Estados Unidos. Uma matéria aqui que envolve o judiciário, só para mostrar para vocês aqui uma coisa rápida, né? Olha isso daqui. Clima de desconfiança domina a Corregedoria da Receita com chegada de auditor bolsonarista. Cara, eu nunca vi isso. Você já viram assim alguma matéria? Clima de desconfiança com a chegada de auditor lulista. Eu nunca vi. O problema é só com bolsonarista. Oh, meu Deus. Aí eles estão aqui, ó. Se fosse um auditor esquerdista, não existiria nenhum clima de desconfiança. Nenhum. Aí você vai ler a matéria. Aí tem 3 pontos. Porque ele é um grande problema. Aí o terceiro ponto é o melhor, né? O terceiro ponto é que integrantes da cúpula da Corregedoria já foram alvo de representações das advogadas do senador Flávio Bolsonaro. Meu Deus, olha, por isso que é um problema. O Flávio Bolsonaro já entrou com, né, algumas representações, porque ele não aceitou calado, né, as formas como as investigações estavam sendo feitas e tudo mais, os documentos aparecendo aí na imprensa. Não pode. Aí olha só, um grande problema, viu? Grande problema. Dentro da Corregedoria é consenso, né, que a nomeação dele tem o dedo do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro nega, porém, qualquer ligação com a indicação do corregedor afirma que não conhece, nunca teve relação com Tafner e que não possui interesses na Receita Federal. Não indiquei e nem tenho qualquer influência ou interesse sobre essa nomeação. Sequer conheço o novo corregedor ou o vi na vida. Espero apenas que ele cumpra suas funções dentro da lei e com a máxima eficiência possível. Eu acho que é isso que todo mundo deveria desejar, né? Um país onde os servidores trabalham seguindo as leis, principalmente os servidores do Poder Judiciário, né? Que tanto vem fazendo alguns malabarismos. Dá tempo de comentar sobre isso? Nem dá tempo. Isso aqui é interessante. Envolve Moro, envolve Lava Jato, envolve algumas coisas. E como eu falei, achar que os últimos 2 temas não dá pra falar. Isso aqui é a última coisa antes de entrar nos temas finais. A gente comenta amanhã.
obviamente, fico por aqui. Lembra de dar... Ô, rapaz, tô sem aqui a minha... Vou botar aqui de volta, então. Tô sem a minha tela de encerramento. Então, mudei até o cenário hoje, né? Não sei o que vocês acharam. Se gostou, deixa aqui no cenário. Ah, prefiro lá preto e marrom e tudo mais, enfim. Fico por aqui. Lembra de curtir e compartilhar. Fui, meus amigos.